Alvíceras, Alvíceras. Eu estou com um livro do professor Hildebrando, um livro chamado Curso de Redação, e a gente vai fazer um resumo do capítulo 1º, da primeira lição, que é a lição que traz o texto da tipologia descrição. Temos descrição, temos argumentação, temos dissertação, temos narração, enfim, a gente pode até discutir alguns termos, algumas classificações, mas a descrição ela é uma tipologia textual, não confundir com gênero literário, tá? A descrição é um tipo de texto que tem seus limites bem definidos, suas características bem definidas, né? Qual é a definição de descrição? Descrição é o retrato, veja, retrato, ok? Aí você imagina a pessoa tirando uma foto, tá? Capturando um momento ou uma cena ou pormenores de algo ou alguém, ok? Descrição é o retrato que fazemos por meio da palavra de um ser, homem, animal, irracional, objeto, cena, paisagem, etc., reproduzindo-o pela adequada e artística apresentação de sua forma. Adequada e artística apresentação de sua forma. Por que não só adequada apresentação de sua forma? Porque, vamos ver agora, há um tipo de descrição que fazemos de maneira mais persuasiva, tá ok? Por assim dizer. E quais são os tipos de descrição? A descrição pode ser técnica ou científica, quando dá a conhecer um objeto, destacando suas partes e sua finalidade, como aquelas que são feitas por técnicos, peritos, né, policiais, investigadores, enfim, no plano legal, jurídico, por exemplo, né, onde você tem que ser, ou então jornalístico, onde você tem que ser fiel aos fatos, quando você vai descrever uma notícia não, mas uma cena, um acontecimento, um fato, você precisa descrever com fidelidade. Então, tem que haver uma técnica, não pode haver espaço ali para subjetividades, não é isso? E você tem a descrição literária, ou até eu chamaria de psicológica, porque ali você busca produzir, pela forma do objeto descrito, a emoção estética no seu interlocutor. Você, portanto, não quer apenas descrever, você quer descrever com vistas a produzir uma certa reação emocional no seu ouvinte ou no seu leitor. Muito bem, e aí você tem descrições também estáticas e descrições animadas. As primeiras reproduzem os seres em sua mera aparência material. Por exemplo, eu vou descrever como é uma geladeira, né? E aí eu não situo, nesse caso, essa geladeira ou qualquer outro objeto imóvel em uma atividade com outros, uma interação com outros seres. Já as descrições animadas, elas aproveitam o momento e o espaço em que os seres estão em movimento. Há uma dinâmica entre aqueles objetos, seres, enfim. E aí você tem também cenas, você tem também dinâmicas até internas, a cabeça da pessoa, a imaginação da pessoa, ou seja, não está estático, está em movimento, em ação, vamos dizer assim. Então, há quem distinga, portanto, a descrição, sendo assim, em pictórica, topográfica e cinematográfica. Então, o que seria uma descrição pictórica? Pictus, né? Lembra pixel, ou seja, algo estático na tela, seja, por exemplo, de uma televisão, ou um telefone, um smartphone. Pixel, pictórico, lembra também pintura, ou seja, você imagina um pintor pintando e ele pinta onde? Ele pinta numa tela, ou seja, a tela está paradinha. Aliás, precisa estar paradinha para que ele
movimente a mão. Então, o pintor movimenta a sua mão. Movimenta a sua mão onde? Na tela. Na tela que precisa estar necessariamente estática, ou seja, parada. E aí, então, na descrição pictórica, o objeto, por isso dizemos que o objeto ali ele é descrito e o autor permanece também imóvel. Claro que o pintor ele mexe a sua mão para pintar o desenho, né, a pintura que ele está pintando na tela, mas o pintor não está andando, ele está parado, mexendo a mão, mas ele está vivo, né? Ele está fazendo, ele precisa fazer a pintura. Claro que ele não vai poder também não mexer nem a mão, senão ele não pintaria nada. Mas assim, ele não está também andando a cavalo, correndo, saltando enquanto pinta, ele está parado também. De uma certa maneira, ele só mexe o que tem que mexer, o mínimo possível, que é a própria mão. Então, na descrição pictórica, a, o objeto que está sendo descrito e também quem o está descrevendo, ambos estão parados, não estão numa dinâmica espacial, tá ok? Na descrição topográfica, o objeto descrito fica imóvel, mas o autor movimenta-se. Então, por exemplo, um exemplo de descrição topográfica. Você está andando num trem e à medida que o trem vai andando e você dentro dele também vai se movimentando junto com ele, você vai vendo uma paisagem e aí começa a descrever, por exemplo, sei lá, no telefone falando com alguém, o que você está vendo. Ah, fulano, eu estou aqui no trem e tal, agora eu estou vendo aqui a praia, aí agora eu estou vendo aqui um, um pequeno morro ao longe, no horizonte o sol vai se pondo e você vai narrando, na verdade você vai descrevendo, perdão, o que você está vendo. Né? Nesse caso da topográfica, na descrição topográfica, o objeto descrito, ou seja, a praia, está ali imóvel, não está se mexendo. Quem está se mexendo é você que está passando por esse ambiente, se movimentando dentro do trem e vai contando para a pessoa ao telefone o que você está vendo. Então, na descrição pictórica, ninguém se mexe. Você descreve o que você está vendo. É como se nessa mesma praia você estivesse parado, sentado na sua cadeira de praia, olhando o mar. E aí você começa a descrever o mar, ou o vendedor de picolé que passa oferecendo picolés, e a pessoa que chega, a pessoa que levanta, vai embora, coloca uma cadeira, um guarda-sol, o vendedor ambulante. Você está parado e o ambiente também está parado. Parado entre aspas, porque o vendedor de picolé se mexe, né, dentro dele, né, as pessoas que entram e saem da água, etc e tal. Mas assim, o ambiente está estático, né, e você também está parado. Essa é a descrição pictórica. É a descrição, por exemplo, de de uma pessoa sem que ela esteja em movimento, né? Ah, eu conto para você como é que é, por exemplo, o meu vizinho. Meu vizinho é assim, 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 tal, 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 1,80 m, o carro dele é assim, 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 tal, que eu começo a descrever o carro, pá, pá, pá. O carro não está em movimento, o carro está parado, tá? Agora, se eu pego esse carro fazendo uma curva, passando uma poça d'água, jogando água numa pessoa, esse mesmo carro ele já está em movimento, eu posso descrever a cena em que isso acontece, ali já é uma descrição, que é uma descrição que não é pictórica, é uma descrição cinematográfica, que é a terceira descrição, é o terceiro tipo de descrição. Na descrição cinematográfica, quem descreve permanece imóvel, né? Por exemplo, eu estou parado na esquina quando vejo esse carro fazendo a curva, passando numa poça d'água, jogando água numa outra pessoa. E isso, essa cena, essa pessoa, esse carro, né? Especialmente o carro, ele está em movimento, é uma cena, é uma sucessão de acontecimentos, de ações. O carro que faz a curva, passa depois na poça d'água, a água é jorrada em uma certa direção e molha o passante, que por sua vez se enraivece, pega um pedregulho e alija-o em direção ao vidro desse mesmo carro. Aí quebra o vidro desse carro, atinge a cabeça do, 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 da pessoa que estava ali dentro, né, do carona, e aí
que começa a chorar. Quer dizer, olha quantas coisas vão acontecendo em sucessão, é uma dinâmica, né? Então, é como se eu estivesse filmando tudo ali, contando para você. Então, por isso que é uma descrição cinematográfica, tá ok? Muito bem. 9h40 E aí eu noite. tenho os textos, né? Exemplos de textos aqui. Ah, sim, antes, né? Você tem também os traços psicológicos que você pode descrever. Então você pode descrever os gestos, você pode descrever o comportamento, os pensamentos, os traços físicos, né? O cabelo, os olhos, a face, o nariz, né? Etc e tal. O que se passa dentro da cabeça da pessoa, o medo que ela está sentindo, também você pode descrever isso. Tá? Aí você tem aqui um exemplo de descrição estática de Monteiro Lobato, A Casa da Fazenda. Era o casarão clássico das antigas fazendas negreiras. Aí ele vai começar a descrever. Assobradado, erguia-se em alicerces o muramento, de pedra até meia altura, e dali em diante de pau a pique. Esteios de cabriúva, cabriúva é madeira de lei chamada também bálsamo, de grande resistência, né? De cabriúva, cadê? Entremostravam-se picados a enxó nos trechos donde se esboroava, ou seja, se esfarelava o reboco. Janelas e portas em arco de Noruega, Noruega porque é sombrio, né? É obumbroso, ou seja, é, com sombra, né? Pouco iluminado e também úmido, como a Noruega, né? Avenquinhas raquíticas. Avenquinha é uma espécie de planta. Pelo jeito ali, raquítica porque estava exatamente nesse ambiente de é, é, faces de Noruega, ou seja, com pouca luz, a planta definha, portanto. Num cunhal, ou seja, numa curva, né? Cunhal é uma esquina, um ângulo formado por duas paredes convergentes, sabe? Então, num cunhal crescia a noza é o que? Cheia de anos, velha, portanto, figueira, a noza figueira, figueira velha, enlaçando as pedras na terrível cordoalha, cordoalha é o coletivo de corda, né? Ou é uma trama feita por cordas, tentacular. A porta da entrada ia ter uma escadaria dupla, com alpendre e parapeito esborcinado. Esborcinado é com as bordas partidas ou desgastadas pelo tempo ou por alguma incidência de alguma ferramenta ou agente externo. Bom, aí vem a análise estilística e interpretativa que o autor faz. Eu gosto muito desse livro porque ele faz essa análise do texto de maneira muito interessante. Poucos livros modernos fazem assim dessa maneira. Vou pular isso aqui, tá ok? Aí ele continua. Descrição, aí um outro exemplo. Descrição agora não estática, mas animada. E aí ele vai usar Stanislau Ponte Preta, momento na delegacia. De repente entrou aquele bruto crioulo. Já começa com o verbo de movimento. Entrou. Tinha quase 2 metros de altura, era forte como um touro e caminhava no mais autêntico estilo de malandragem carioca. Caminhar, outro verbo de movimento. Ladeado por duas mulheres imobilizadas por uma chave de braço cada uma, caminhou de novo, ó, calmamente até o centro da sala enquanto as duas faziam o maior banzé, estardalhaço, confusão, né? Barraco, vamos dizer assim, sem que ele tomasse o menor conhecimento. Ou seja, é uma cena que ele está narrando, né? A que estava presa na canhota era meio puxada para o sarará e chamava-o com notável regularidade. Veja a palavra banzé, a palavra canhota, né? Já não é mais aquele mesmo português culto de Monteiro Lobato do último exemplo. Aqui também é uma descrição, mas é uma descrição usando uma língua mais popular. Outra coisa também, o verbo aqui é pretérito, né? Tinha quase 2 metros, né? Caminhou, pretérito perfeito, né? Tinha pretérito imperfeito, caminhou pretérito perfeito, e ele está usando o passado. Lá no outro, estava usando
o presente. No último lá de Monteiro Lobato, que a gente viu, estava usando um presente. Então a descrição ela pode usar, gente, verbo no presente, ela pode usar verbo no pretérito, seja perfeito, mais que perfeito, imperfeito, tanto faz. E, inclusive, já me adiantando aqui, esse livro não vai mostrar, mas eu já te adianto que também ela pode usar o verbo no futuro, apesar de ser mais raro, né? Mas eu posso, por exemplo, falar a respeito de como será a Nova Jerusalém bíblica e terá muros de ouro e ruas de jaspe e não sei o que e tal. Quer dizer, eu estou descrevendo, isso lá no Apocalipse, da Bíblia, como será a Nova Jerusalém. É uma descrição que aqui, no caso desse exemplo, usa o verbo no futuro, tá ok? Enfim, não vou nem seguir. Basicamente é isso aí. Vamos pro próximo aqui. Isso aqui, essa aqui eu já vi, a outra imagem. Esta. Aí aqui ele dá, agora, exemplo de descrição de deformidades patológicas. Ou seja, é uma descrição estática também, né? Vamos ver se é mesmo. Boca Torta é o nome do texto de Monteiro Lobato, da sua obra Urupês. Boca Torta excedeu a toda a pintura. A hediondez personificara-se nele. Avultando, eu adorei essa expressão, a hediondez personificara-se nele. Quer dizer, você pode zoar uma pessoa, escarnecer uma pessoa, sem sair do salto, dizendo que a hediondez se personifica nessa pessoa. Ah, fulano, a hediondez, você é a hediondez personificada. Você é uma hediondez, né? Sobretudo na monstruosa deformação da boca. Não tinha beiços, e as gengivas largas, violáceas, com raros cotos de dentes bestiais fincados às tontas, mostravam-se cruas, com uma enorme chaga viva. Nossa, essa descrição é tão ao mesmo tempo humilhante como culta, né? É impressionante aqui a capacidade do Monteiro Lobato. Eu vou até repetir. Olha como é que ele descreve a deformidade, né, da pessoa que se ele faz isso, ele fala dessa maneira, ele escreve isso, né, para alguém que é capaz de realmente entender o que ele está dizendo, a pessoa vai ficar assim reduzida a pó, se ela for uma pessoa que entenda, primeiramente, o que ele fala. Se você não entender o vocabulário dele, a pessoa não vai nem entender mesmo, então não vai nem se ofender. Agora, se você entende, realmente ele reduz a traque, né, a pessoa. Só que ele faz isso com a língua culta, né? Boca Torta excedeu a toda a pintura. A hediondez personificara-se nele, avultando sobretudo na monstruosa deformação da boca. Não tinha beiços, e as gengivas largas, violáceas, com raros cotos de dentes bestiais, fincados às tontas, mostravam-se cruas, com uma enorme chaga viva, e torta posta de viés na cara, num esgar diabólico, resumindo o que o feio pode compor de horripilante. Embora se lhe estampasse na boca o quanto fosse preciso para fazer aquela criatura a culminância da ascosidade, a natureza malvada fora além, dando-lhe pernas cambaias e uns pés deformados que nem remotamente lembrariam a forma de um pé humano, e olhos vivíssimos que pulavam das órbitas empapuçadas, veiados de sangue na esclerótica amarela, e pele grumosa, escamada de escaras cinzentas. Tudo nele quebrava o equilíbrio normal do corpo humano, como se a teratologia caprichasse em criar a sua obra-prima. Assim, realmente um excerto formidável de como você pode descrever a horripilância de uma aparência humana, né? Ou seja, o sujeito era feio, era mais do que feio, ele era vindo assim, dos Stranger Things, né? Muito, muito horroroso, muito horroroso. E o Monteiro Lobato, com magistral capacidade, ele descreve. Então, este é um exemplo de descrição de deformidades patológicas. Um outro exemplo, vamos para fechar o último, perfil de adolescente. Perfil
descrever um perfil, né, dizer o perfil de alguém é descrever, né, como é esse alguém. E aí ele toma aqui o texto de Érico Veríssimo, Olhai os lírios do campo. Era setembro. Naquela manhã de domingo, sentado na soleira do portão do internato, Eugênio sentia como nunca as mudanças que se haviam operado no seu corpo e na sua vida, depois que ele completara 15 anos. Sim, não existia a menor dúvida. Estava ficando homem. Agora se examinava com frequência ao espelho, de longe, de perto, de soslaio, com fúria de analista obstinado. Achava-se feio e rude, e isso o angustiava. Deus bem lhe podia ter dado outra fisionomia, já que não lhe dera riqueza. Rebentavam-lhe espinhas no rosto, no pescoço, nas costas. Era também primavera no seu pobre corpo de adolescente. O buço apontava forte, sombreando-lhe o lábio superior. Uma nuvem de estranheza e selvagem desconfiança lhe velava os olhos, que não conseguiam fixar-se por muito tempo no rosto das outras criaturas. Andavam quase sempre entrecerrados, eram torvos e davam àquelas feições uma expressão quase imbecil. Com surda cólera, Eugênio contemplava a imagem do aparelho. Era como se estivesse diante de um inimigo perigoso, que lhe conhecia todos os segredos, todos os pecados, até os mais sórdidos e escondidos. O pior de tudo, porém, era a voz. Soava, de ordinário, velada e rouca, descia inesperadamente as notas mais graves, para de repente saltar em guinchos desafinados, voltando quase sem transição para o tom profundo que no fim das frases se esfarelava num ronco. Essa era uma de suas maiores fontes de inquietação e de vergonha. Quando tinha de ler em aula algum trecho em voz alta, sofria horrores. Os colegas riam dele e até os próprios professores, às vezes, não conseguiam ficar sérios. E por isso Eugênio se fazia mais calado do que era. Porque tudo nele era feio e desagradável. Porque tudo quanto lhe pertencia era desajeitado e sem graça, desde as pobres roupas que o pai lhe fazia, até o corpo que Deus lhe dava. Eugênio sentia a nostalgia da beleza, e talvez fosse por isso que sua paixão por Miss Margaret, a filha do diretor do colégio, era tão grande, tão infeliz e desesperançada. Sim, pensava Eugênio, ele estava ficando homem. Sentia como nunca o corpo e agora tratava de descobrir que misteriosa relação podia ter a primavera com os seus desejos e com a sua ânsia. Bom, então esses foram exemplos de textos descritivos, tá? O livro vai seguir mais um pouquinho, fazendo mais alguns exercícios, né, de desenvolvimento, exercícios propostos, exercícios de fixação também. Por isso que eu gosto muito deste livro para estudar redação, tá? E a gente para por aqui, porém, voltaremos aí no próximo vídeo, seguindo com o nosso curso de redação. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.